E às vezes a gente quer traduzir tudo para esta nossa mente comum, que eu chamo da mente dualista. E se não encaixa nessa mente comum, eu descarto, né? Mas quantas coisas nós entendemos que a nossa razão não alcança, mas alguma coisa em nós faz compreender. Isso é um pouco o que eu acredito que seja o treinamento Zen budista. Ele é lógico e não é lógico. Ele vai além da lógica. Ele tem que acessar um plano não dual. Se existe um outro a quem eu estou fazendo bem, existe um eu separado. Mas no momento em que apenas o bem se manifesta, sem eu nem outro, o que é? Então, é muito comovente para mim saber que tem pedacinhos deles por aqui, e esses pedacinhos que estão em nós e que continuam nas nossas vidas. E por isso as tradições são importantes, porque elas não param nos seus fundadores, mas tem essa sucessão de transmissão e que continua. Eu espero que muitos de vocês continuem o que nós estamos fazendo aqui agora, e que isso continue crescendo e sendo cada vez mais abrangente, para que o maior número de pessoas, não só nesta geração, mas nas gerações subsequentes, possam encontrar esse caminho. O caminho da paz e do bem. Então, a nossa missão como monges, monjas, lamas, professores, é mostrar um caminho. Não só repetir uma tradição naquela linguagem daquela época que talvez seria ininteligível para as pessoas dessa nossa época e do nosso país e desta geração, mas permitir que aquilo que é o essencial na linhagem seja passado e continue sendo passado, que não se perca. Então esta é a minha missão, de ser uma ponte, de ser alguém que intermedia entre um passado de 2.600 anos, no qual várias linhagens foram se formando, e tem a linhagem que é a do meu mestre, que está dentro da tradição Zen budista, e dentro do Zen budismo existem inúmeras outras linhagens. A minha é uma delas, e esta linhagem que eu sigo é que eu me comprometi a vivê-la e transmiti-la. Ela não pode parar em mim. Ela não se limita à minha vida. Então a minha prática individual é a prática do coletivo. Havia uma crítica nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, dizendo que o Zen budismo era uma coisa, e que todo o budismo em geral era uma coisa muito individualista, que as pessoas pensavam só em si mesmas, que elas se ensimesmavam em meditação e que não beneficiavam assim os outros. E é nessa época que vai começar a surgir aquela palavra de budismo engajado. Engajado seria aquele budista que quer ter uma ação social. E aí alguns grandes mestres, entre eles o Thich Nhat Hanh, que mora hoje em Bordeaux, na França, ele dizia, se nós falarmos de budismo, nós já estamos falando em engajamento social. Uma das grandes críticas que se fez ao Papa anterior a este atual é que ele escreveu um livro falando das várias tradições religiosas, e ele foi muito mal assessorado quando ele escreveu que no budismo não há o elemento de fé. E quando ele chegou à Ásia, ele foi vaiado. Ele foi vaiado pela comunidade local que vive a fé. A fé em Buda, a fé no Dharma, a fé na Sangha. E ele pegou uma visão muito parcial do budismo, que era de uma autoiluminação,
separada dos outros. Que as pessoas que praticam o budismo e o zen budismo estão muito interessadas em ficar iluminadas e não se importam com o que está acontecendo com o resto do mundo. Mas vejam bem, a frase de Shakyamuni Buda, no seu momento de iluminação, ele diz: eu, a grande terra e todos os seres, juntos nos tornamos o caminho. Não tem um eu sozinho. Essa ideia do eu separado, ela é uma delusão. Então, fazer com que as pessoas percebam que somos a vida da Terra, que não viemos de fora, nem vamos para fora. Somos o processo vida da Terra em incessante transformação. E a nossa vida humana só é possível devido a esta mágica cósmica de planetas e do nosso pequeno planeta Terra e do nosso pequenino planeta Terra, das suas águas, dos seus ventos e dos seus povos, de toda a vegetação, de tudo que existe e dos seres humanos, que formamos uma única espécie. Não somos iguais, não somos diferentes, que bom. Olhos, narizes, até maneiras de pensar um pouco diferente, mas nós somos uma única espécie. Nós temos aqui 3 espécies diferentes. Olhando aí fora, um pedacinho do terreno que se olhe quantas espécies diferentes. Nós, humanos, somos uma só. E nós estamos começando a aprender a nos respeitar nas nossas diferenças. Ontem eu estava no Via Zen e um dos praticantes, ou foi hoje de manhã, não lembro, ele perguntou assim: mas por que estão fazendo um monumento tão enorme de Maitreya? Que coisa absurda, um prédio de 152 metros, são quantos andares? Né? Esse pensamento existe, hein? Pessoas falam: não, vocês estão querendo pegar dinheiro para fazer o quê com esse dinheiro? Eu falei: primeira coisa, você tem uma discriminação com dinheiro, achando que dinheiro é impuro, né? O dinheiro não é nem puro nem impuro, são valores que você está colocando. Segundo, eu falei: vá ver o que é o projeto. Você tem ideia quantas pessoas vão se beneficiar dessa construção, dessa obra, na Índia, que é um país muito pobre? Vocês têm ideia do que vão ter escolas, hospitais, que vai ser um centro de cuidar? E o que significa Maitreya? O amor, o cuidado, o compartilhar, a era em que nós, humanos, vamos ser capazes de verdadeiramente cuidar e compartilhar dos bens comuns, porque não há nada que pertença ao ser. Como é que nós vamos criar situações de uma vida melhor? Porque para minha vida estar melhor, é preciso que a vida à minha volta esteja bem. Eu não estou separada. Não há fronteiras para as doenças, para os vírus, para as pestes. As fronteiras nós criamos. Como é que nós somos capazes de acessar a essa sabedoria que vamos chamar de Anuttara Samyak Sambodhai, a sabedoria Bodhi, que nos permite ter esse olhar maior. Esse olhar que inclui tudo e todos os seres. Eu é igual à grande terra e todos os seres, todas as formas de vida, todos os seres humanos. Aqueles que acham bonitinho, aqueles que se acham feinho, aqueles que conversam no nível de compreensão que você tem, aqueles que falam no nível de compreensão que você não alcança. É muito interessante isso. Às vezes nós encontramos professores que eles falam num plano, eles pensam no outro nível. Quando eu estava nos Estados Unidos, tem um mosteiro que se chama Zen Arts Monastery.
E eles estão muito ligados também agora com a ecologia. E quando o mestre entrou para fazer a palestra do Dharma, uma das atendentes disse assim: agora vocês parem de querer compreender o que ele vai falar com a sua mente comum. Porque ele vai falar num outro nível de compreensão, que muitas vezes a lógica comum não alcança. Interessante isso, né? Ele vai usar analogias que você vai compreender num outro nível de compreensão. E às vezes a gente quer traduzir tudo para esta nossa mente comum, que eu chamo da mente dualista. E se não encaixa nessa mente comum, eu descarto, né? Mas quantas coisas nós entendemos que a nossa razão não alcança, mas alguma coisa em nós faz compreender. Isso é um pouco o que eu acredito que seja o treinamento Zen budista. Ele é lógico e não é lógico. Ele vai além da lógica. Ele tem que acessar um plano não dual. Se existe um outro a quem eu estou fazendo bem, existe um eu separado. Mas no momento em que apenas o bem se manifesta, sem eu nem outro, o que é? O meu nome vem de um poema chinês. A tradução seria uma coisa mais ou menos assim: mente-lua, só e completa. A luz faz com que todas as formas se manifestem. Quando luz e forma são transcendidas, o que é? É para pensar. Os sutras que nós recitamos todas as manhãs, na tradição zen budista, começa com o Myoho Renge Kyo, o Sutra da Flor de Lótus, da Lei Maravilhosa, o capítulo de Avalokitesvara Bodhisattva, da compaixão. Depois disso nós temos um Dharani, que são palavras chamadas mágicas, não traduzíveis, né? São invocações, de novo, de Avalokitesvara Bodhisattva, da compaixão suprema. Pois tem um outro Dharani, um Dharani de poder, que aquilo se realize, se torne realidade. Aí se faz uma dedicatória a todos os seres, ao país, aos locais que estão em dificuldades, que encontrem harmonia e compreensão. E agradecendo sempre aos nossos gurus, aos nossos mestres, o mestre fundador, Shakyamuni Buda. E eu incluo no meu templo Mahaprajapati todos os dias. Eu sou uma monja. Se Mahaprajapati não existisse, eu não estaria aqui. Isso na minha tradição no Japão não tem. Nem no meu mosteiro feminino de Nagoya. Nós homenageamos Mahaprajapati junto com Ananda no dia 8 de novembro. E no dia 8 de cada mês nós fazemos uma cerimônia para os dois. Eu falei que engraçado, nunca faz para ela sozinha, né? Será que ela não teve méritos suficientes? E me questionaram por que não tem relíquia de nenhuma monja, de nenhuma lama, só tem de homens. Eu falei, não sei, acho que nem foram olhar nas cinzas delas, né? Então, na hora, a gente vai lá procurar, quem sabe, né? São coisas que as tradições, elas têm sido muito patriarcalistas, né? E é assim. Então, o Zen budismo, esta prática que é minha, é a prática do todo. Quando eu cheguei no Japão, no nosso mosteiro, e um dia me contaram um mosteiro feminino, nosso mosteiro feminino tinha no máximo 20 monjas. Os mosteiros masculinos têm no mínimo 200 monges. Então essa é a diferença na proporcionalidade, né, da nossa tradição de homens e mulheres praticando. E um dia, uma monja mais idosa chegou no nosso mosteiro e eu estava trabalhando na cozinha, nós nos revezamos em todas as funções. Não tem função fixa no mosteiro de treinamento. E essa menina que estava comigo na cozinha, por sorte, falava um pouco de inglês para me explicar. Não, quem está aqui chama-se Kojima Sensei.
E graças a ela, as monjas hoje em dia podem oficiar todas as cerimônias que só os homens podiam. As monjas, na nossa tradição, elas oficiam como os monges oficiam, né? Casamentos, enterros, ordenações. Tem essa equidade. E quem conseguiu isso foi esta senhora, que ela era baixinha, tinha menos de 1,5 metro de altura. Já estava com 90 anos quando eu conheci. Então eu saí trazendo o jantar que eu coloquei na mesa e comecei a fazer inúmeras reverências em direção a ela. E as outras jovens monjas que estavam lá, elas não sabiam quem ela era. Era apenas uma velha professora que chegou aí, né? Tendo que atender a veinha, né? Você, essa veinha aí é importante, né? E ela sorriu e dizia, chega. E teve um momento do nosso relacionamento, algumas semanas mais tarde, de eu me sentir muito assim, olha que coisa importante o que fez Kojima Sensei, né? Ela conseguiu com os grandes políticos da nossa instituição, porque as instituições religiosas são políticas. As pessoas acham que política é uma coisa feia, política é uma coisa linda. A nossa vida é relacionamento político. Com que política você trata a sua família, seus filhos? Relacionamentos, política quer dizer isso, relacionar-se de forma adequada para produzir um bem comum. As nossas instituições têm grupos políticos que pensam de forma diferente até, com propósito único. E ela foi pegar todas essas grandes lideranças e foi pedir equidade para as mulheres. E ela conseguiu. E isto é raro. E haviam mulheres que diziam, por que você não ficou quietinha no seu templo meditando? E ela disse, porque eu tinha alguma coisa a fazer. Nós estamos falando do Japão do após-guerra. Nós estamos falando de uma época de poucos homens e muitas mulheres. Então todas as causas e condições foram propícias. E essa transformação que está acontecendo no mundo. Eu fiquei muito feliz que depois da palestra do monge, do Lama, eu ouvi várias vozes femininas fazendo perguntas. Eu tenho estado em lugares que só os homens perguntam, porque as mulheres não foi ensinado a falar em público. Isso existe hoje no Brasil. Então nós estamos vivendo aqui uma coisa muito extraordinária, desta equidade. Esta equidade, para mim, é prática do indivíduo e do coletivo. Não separação. Cada um de nós representa o todo. Cada um de nós é uma manifestação do todo. Nós não somos parte do todo. O todo se manifesta em inúmeras formas. E cada um de nós é uma dessas formas. Portanto, corresponsável pela realidade da nossa vida individual, pessoal e coletiva, da nossa sociedade, da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso estado, do nosso país, da nossa América do Sul, do nosso planeta. Então não é dizer está acontecendo lá, não é comigo, é sempre comigo. E o que eu estou fazendo a respeito disto? Porque se não fizermos algumas coisas, nós vamos ser muito infelizes. E mesmo as pequeninas coisas que nós fazemos e que não vemos o resultado, mas ao fazê-las nós estamos colocando um imprint no universo. Eu costumo falar muito do karma como esse imprint, aquilo que a gente deixa, que a gente marca. Mas não há marcas no céu. E entretanto os pássaros sabem as pegadas dos pássaros anteriores. E eles voam no nível que lhes é adequado.